Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes no canal Log News, né, com a nossa missão diária de mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga do Brasil, né. Hoje nós vamos entrar num detalhamento interessante com relação àquilo que é entregue ao cliente, que são exatamente as tabelas, né, ou as propostas, né. Cada empresa tem uma linguagem. E você tem alguns modelos de tabela, né? Tem empresas que entregam tabelas que são verdadeiros livros, né? Bem completas, com todos os componentes, né? E tem empresa que entrega uma folhinha, onde tem ali 2, 3 itens, porque o executivo, o empresário dessa empresa resolveu ser mais simplista, né? E não cobra tudo aquilo que ele pode arrecadar, né? Isso aí em função de uma política de preço, ou por desconhecimento, ou por uma série de motivos que aí não vale a pena a gente ver agora. O fato é que as empresas precisam melhor elaborar as suas tabelas, né? Ou seja, nós temos uma centena de milhares de empresas de transporte rodoviário de carga no Brasil. Boa tarde, tudo bem? E essas empresas, o ideal é que tivesse um certo padrão de apresentar uma proposta para um cliente. Não é uma coisa normal, não é uma coisa padronizada, ou seja, cada um faz do seu jeito. Você vai apresentar a proposta do cliente e bota lá ou só o frete peso, o frete valor, não falar cada um dos itens, né? Mas o fato é que tem normalmente no mercado 3 tabelas circulando. É uma tabela frete peso, né, que aí eu vou explicar os componentes, uma tabela de carga fracionada por faixa peso, ou você faz uma tabela que muita gente usa, chama tabela percentual sobre o produto, que é uma coisa que foi inventada, né, e foi inventada, se não me engano, por um empresário gaúcho na época, e difundiu no mercado, porque aí simplificou para o cliente contratador do frete a maneira dele calcular, né? Mas tudo isso, cada vez que você adota um modelo diferente daquilo que contemple toda a estrutura de receita versus os custos, né? Os custos do serviço e as despesas para cobrir tudo isso, você pode sofrer para ter resultado, tá? Então, então, quando você faz uma tabela, vamos começar pela pior, tabela frete percentual sobre o produto, né? O ideal é que você já tenha os parâmetros de todo um processo de precificação idealizado, com o teu DRE tudinho. Mas o que você faz é você pedir para o cliente uma base de cálculo, ou seja, o que é que ele embarca por produto. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? E aí, oi Núbia, e essa tabela frete percentual, se o cliente é um embarcador que vende produtos variados, a tabela percentual fica mais complicado. Se ele é um produtor, ele trabalha só com confecção, só com determinado tipo de produto, você consegue elaborar melhor uma tabela frete percentual. Mas o fato, oi Núbia, é que a tabela frete percentual, ela tem que ter todo um cuidado de que possa cobrir os seus custos, né? E aí também um ponto na tabela frete percentual é que você consiga colocar e negociar com o teu cliente um gatilho, né? Então, o gatilho, que é exatamente quando o frete for, boa tarde, quando o frete for menor do que um X que você calculou, por exemplo, o frete tem que dar no mínimo R$1 o quilo, e está dando 90 centavos, o gatilho puxa ele para 1. Né? De forma que toda vez que houver um produto muito barato, onde o frete é sobre o percentual do valor da mercadoria, né? E sempre lembrando que tem que ser mais o ICMS, não bota direto, tem que ser mais o ICMS. Você puxa para o gatilho, ou seja, você dá um salto na tabela para proteger a empresa, porque de repente o cliente te contrata para transportar confecção no preço X por quilo, que você pegou a base de cálculo todinha e fez os cálculos, simulou uma tabela, e ele começa a mandar um produto mais barato, e aí o frete vai ser menor. Então o gatilho serve para isso. E aí muito de olho, porque às vezes o comercial faz isso e alguém deixa de acompanhar, quando você vai ver, você jogou um bolo de dinheiro no mato, né?
outro tipo de tabela, que é a tabela frete-peso, é para aquelas cargas mais acima de 100 kg, 200 kg, né? Uma carga não fracionada. E aí sim, essa você tem que ter todos os componentes, né? Ou seja, além de ter algum tipo de precificação na empresa, você tem que ter lá o frete-peso, né? O frete-valor. O ideal é que você tenha, além da taxa de despacho, você possa separar coleta e entrega. Por quê? Em vez de você botar uma taxa só, você bota uma taxa só, você pode nivelar por cima. E aí, nesse nivelamento por cima, você pode espantar alguns clientes. Então, se você botar uma taxa, por exemplo, se a taxa tem que ser R$60, e você, o despacho, que seria as três juntas, né? Coleta, entrega e despacho. E você sabe que aquele cliente tem uma coleta concentrada, ou você tem uma entrega diferenciada, você bota para ele os 3 itens e ele diz, não, eu posso deixar na empresa e não pagar a coleta. E isso barateia e atrai o cliente, né? O outro ponto é em relação à cobrança de seguro, né? Tem o seguro e tem o GRIS. Então, o seguro ele é uma das fontes de receita, de rentabilidade de uma empresa de transporte mais interessante. Então, isso, muita gente descuida disso. Então, tem que ter o seguro e o GRIS, né? E também, se você operar no Rio de Janeiro, tem aquela taxa extra lá, tá? E dependendo do trecho, tem que ter também pedágio, né? Se envolve uma via com pedágio, você paga, né? E aí tem todo um critério que a tua arrecadação de pedágio não pode ser menor do teu custo do pedágio lançado no teu custo do carro de transferência. Você paga lá o frotista, ou se for um carro seu, quanto é que paga de pedágio na estrada. A gente tem que contemplar, a receita do carro tem que ser superior, bem superior ao custo do pedágio do trânsito. Outros itens que uma tabela tem que contemplar, tanto ela sendo faixa-peso ou o frete-peso, é que ela tem que ter sempre mais os impostos, né? E também tem que ter o TAS, quando é Nordeste, que é a taxa de administração da Cefaz, que dá sempre trabalho liberar as cargas, você tem gente alocada para isso. Você tem que botar também a taxa de dificuldade de entrega, né? Taxa de dificuldade de entrega, que é que aqueles clientes que têm algum entrave e demora a receber. Você também bota a taxa de restrição de trânsito, que é importante, porque tem muitas cidades, hoje temos mais, hoje tem muito mais hoje chega a mais de 200 empresas no Brasil, 200 cidades onde tem restrição de trânsito, onde não pode entrar alguns carros, ou não pode entrar carro nenhum, você deixar o carro longe, ou muda de carro, ou você tem rodízio, aí você tem que usar mais de um carro, tudo acrescenta custo, né? Um outro ponto que você tem que botar também é de respeito a uma taxa, uma diária. Tem que ter diária também na tabela, porque às vezes o carro fica lá 4, 5, 6 horas e o carro fica parado e não entrega mais nada, você perdeu o dia do carro. Não importa se é próprio ou terceiro, tem que gerar uma arrecadação extra aí, né? Também tem que botar na sua tabela a possibilidade de ter mais ajudante que o normal. Então você tem um dimensionamento, se um carro é pequeno, se é só o motorista entregando, se tem um carro com um ajudante, com 2 ou com 3. Se extrapolar isso pelo tamanho do carro, o cliente tem que pagar o ajudante extra. Faz parte disso, né? Você tem que também botar na tabela paletização, taxa de permanência no depósito, né? Tudo isso você tem que contemplar já na tabela para que você possa não perder dinheiro. Porque muitas vezes você gera um custo adicional e a tabela não contempla. E o pior pecado é que o comercial muitas das vezes bota tudo isso que eu estou falando e não cobra, não bota no sistema. Então é importante que a área de precificação, uma controladoria ou alguém que monitore isso, não deixe isso passar batido, que isso é um ponto, uma coluna dorsal do transporte. Quando você apresenta a tabela, você já está apresentando a possibilidade de ter lucro ou prejuízo, né? Quando você parte para a tabela, faixa peso,
E aí você tem que fazer um estudo quando o cliente passar a base dele, né, para você fazer a simulação, você vê quais são as faixas que ele trabalha, se é a cada 10 quilos, com 20, com 30, com 60, 70, aí você bota acima de 70 ou acima de 100, aí você também bota dentro da tabela frete peso, tá? Todos os outros componentes tem que permanecer, como eu falei. Tem muita gente que bota a faixa peso e não bota mais o seguro, não bota mais o ICMS, não bota mais TDE, não bota mais, sabe? Tem que colocar. Essa taxa da faixa, o valor da faixa é só para contemplar o frete peso, tá? E alguma taxa ali de despacho, coleta. O resto, todo o resto dos componentes tem que ser acrescentado. Tem muita gente que não coloca. E aí tem muito prejuízo com relação a isso, né? Um outro tipo de tabela que está aparecendo, que eu me lembro aqui agora, é que é o pessoal que trabalha para o e-commerce. O e-commerce está criando uma tabela toda particular para ele. Tipo assim, na última milha, né, você coloca e de repente você tem. Isso, bem lembrado, Jorge, tem que ter cubagem, claro, né? E a cubagem, lembrando, 300 quilos. Porque se você botar uma tabela e dar um desconto na cubagem, a tabela também vai ser, que o pessoal tem mania de pular de 300, tá para 200, 250, 150 e acaba destruindo o frete e a perda da capacidade do carro. Então, na última milha, o que está se comportando muito? É de você receber um carro na sua plataforma que eu recebo, né? E você bota o valor mínimo para frete, cobra frete peso, cobra emissão e cobra seguro, quando a pessoa não tem o seguro, você bota, e mais os impostos. Mas tem muita tabela de última milha por entrega. Ou seja, o pessoal está começando a fechar o cerco, os clientes, né? E te entregar a coisa já com preço determinado, aí você tem que trabalhar como? Na hora que tu contrata os teus terceiros, ou se é a tua frota própria, você tem que dimensionar, ver se ele consegue entregar um volume X que cria alguma margem. Tem muita gente perdendo dinheiro, né? Então, os clientes que hoje estão puxando para a última milha, só a última milha ser terceirizada, né, como o Mercado Livre está fazendo, tem outras empresas que estão fazendo aí, aprendeu a fazer isso e de repente está jogando para dentro, para dar para a transportadora a responsabilidade de baixar o custo para ver se gera algum lucro ali. E aí não contempla tudo. Não se ganha dinheiro fazendo entrega de R$5, como já aconteceu de alguém propor para a gente. Então não adianta. Só a emissão do conhecimento da pessoa saindo emitindo, gasta um valor que chega bem perto disso aí, R$1, R$2, e descer carga de caminhão, tudinho. Então não vale a pena fazer esse tipo de entrega, mas tem gente fazendo, né? Porque tem gente que contrata uma turma de motoqueiro para fazer 100 entregas, o motoqueiro recebe R$3,50 por entrega, em um dia de trabalho, de 12 horas no mínimo, ou de 16 horas, dependendo ele vai entregar de manhã, tarde, de noite, e vai para ganhar 100 entregas, vai receber R$350. Mas aí ele passa 16 horas de trabalho. É uma coisa muito cansativa e muito arriscado o motoqueiro andar por aí, mas está acontecendo muito, né? O outro ponto que está sendo usado bastante, mas é uma coisa ainda que está se estudando, mas já está sendo usado, é o uso de carro particular. Ou seja, você tem as empresas que usam zoneamento e você está ali com o carro em casa, aposentado ou não tem trabalho, e vai trabalhar, não é um Uber, mas vai trabalhar, faz entrega naquela região próxima da tua casa, ou numa região fechada, estabelecida pela empresa. A tabela para isso aí também é por entrega, né? Ou por diária. Mas aí, esse tipo de tabela não contempla, né? Então, está gerando trabalho para algumas pessoas, mas ela acaba não ganhando dinheiro, ela só consegue sobreviver, né? Não dá para uma transportadora pegar isso dessa forma, porque não contempla toda uma estrutura. Você tem gente para cuidar, né? Você tem o cuidado de ter um gerenciamento de risco, tem tudo, né? Então, quando for entregar uma tabela para o cliente, uma proposta, é importante que a empresa estabeleça um padrão e tenha alguém
com autorização da diretoria ou o próprio diretor, assim para verificar se tudo aquilo está feito. E mais, como se faz no cartório, né? A tabela, como a maioria dos sistemas não imprime tabela, só algumas grandes que tem uma tabela, mas está um livro grande que o cliente nem olha para aquilo ali, mas tem gente que imprime. Depois de lançar no sistema, alguém recebe e dá o ok para liberar. Não deixa aqui e libera no sistema. Né? Então, o cuidado da elaboração do modelo da tabela é muito importante, que é o primeiro ponto para rentabilizar a empresa. Então, por que eu escolhi esse assunto hoje? Que eu conversando na sexta-feira e uma pessoa me ligou perguntando sobre preço do dia, eu me lembrei que eu não tinha entrado nesse detalhe da tabela e o quanto isso é importante, porque é onde entra na tua possibilidade de ter resultados se tiver um preço adequado. Né? E, novamente agora do BR-Obro, eu sou muito cético em relação a isso. O BR-Obro vai ser um BR-Obro mais ou menos, eu espero que não, mas não está longe do que seria um BR-Obro do ano normal, pela situação que nós estamos passando. Né? Então, vale a pena, então, quem é executivo de uma transportadora, quem é proprietário, né, ter o cuidado de estabelecer um padrão, até mesmo para apresentação para o cliente, e ter esses cuidados de ter todos os componentes, porque é aí onde você gera a possibilidade de ter um bom resultado. Né? Uma coisa que eu questionei nas entidades que nos representam, que é a NTC, os sindicatos, né, e estava propondo para essas entidades fazer seminários regionais para esclarecer para todo mundo. Então, estabelecer algumas bandeiras e cada região, preparar aquela região para o pessoal saber cobrar, serviço adicional, uma boa tabela, tudinho. Mas o pessoal não escuta. Cada um por si, ou seja, o setor não tem esse pensamento corporativo, só quando é alguma coisa na área trabalhista, tudinho, dá uma boa liga. Mas na hora do negócio, ninguém quer ajudar ninguém. Né? Onde o próprio setor seria ajudado, você esclarecer as pequenas e médias empresas, como é que se trabalha, e todo mundo unificar dentro do seu preço, sem combinar nada, mas dentro de um padrão que pudesse o mercado saber que está todo mundo cobrando os componentes, praticando uma boa política de preço, né? Uma boa gestão na área de precificação, seria uma coisa boa para o setor como um todo. Tá certo? Então, o meu recado de hoje era exatamente sobre a qualidade das tabelas e seus componentes. Tá? Obrigado e fique com Deus. Tá?